Retomando então, pessoal, a República, a gente já entendeu, federativa, já entendemos, do Brasil, é formada pela união indissolúvel, tudo bem, de estados, municípios e Distrito Federal, e se constitui em, observe aí no caput, Estado democrático de direito. E se constitui em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Eu queria que você sublinhasse essa expressão, Estado democrático de direito, que está aí no caput, puxasse uma setinha, ligando essa expressão ao parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Há uma correlação aqui, que eu preciso que você perceba, entre o conceito de Estado democrático de direito e o conceito de regime político. O grau de participação popular nas decisões políticas do Estado, nas decisões políticas do governo. Um Estado democrático de direito é um Estado formado por duas grandes forças, por duas grandes vertentes. De um lado, a legitimidade. Do outro lado, a legalidade. É um Estado que é legal e legítimo, legítimo e legal necessariamente. A legitimidade está ligada ao grau de participação popular nas decisões políticas do Estado. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição não afirma mais todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Isso acontecia antes, quando vivíamos num Estado social de direito. A partir da Constituição atual, a partir da Carta de 1988, o Brasil, ele passa a condição de mais do que um Estado social de direito, à condição de Estado democrático de direito. O que o parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz hoje? Todo poder continua emanando do povo, que o exercerá através de representantes eleitos, como fazia antes, ou diretamente nos termos desta Constituição. O povo possui instrumentos eficazes. Não estamos falando aqui de falácias, de utopias, não estamos aqui trazendo para você um discurso de conteúdo político vazio, não. É um discurso jurídico e denso. O povo dispõe de instrumentos eficazes, instrumentos que funcionam, que têm potencialidade para funcionar, de forma a permitir que ele, povo, interaja diretamente com as decisões políticas do Estado. O Brasil vive um desses momentos tumultuados sob o ponto de vista político. Pesquisa recentíssima de opinião pública, a presidente da República atingiu um nível de 62% de reprovabilidade de sua política de governo. Apenas 13% do povo brasileiro entendem que o governo é ótimo ou bom. Isso não é apenas uma pesquisa de opinião. Isso significa que há um descontentamento e que o governo, ele obrigatoriamente deve corrigir determinados rumos, produzir determinadas providências no sentido de atender a esses clamores populares. Não há mais aquele distanciamento onde o voto era a única forma de controle popular. O sujeito votava e aí você passava aquele tempo todo do mandato numa atitude contemplativa, observando os mandos e desmandos daquele que você ajudou a eleger. Antigamente, a única forma do povo se manifestar era através dos seus representantes eleitos. Hoje não. Hoje o que eu tenho é uma interatividade, ou seja, eu tenho pontos de contato constantes entre aqueles
que legalmente administram e aqueles que legitimamente são administrados. O Estado democrático de direito ele se constrói a partir de uma noção mais aperfeiçoada de cidadania. Exatamente cidadania. Está aí no inciso 2 do caput, cidadania. Cidadania é um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Hoje eu vivo num regime democrático, participativo ou semidireto, porque esses instrumentos funcionam. Ao longo do curso de Direito Constitucional, você vai perceber que instrumentos são esses e como eles funcionam. Mas eu posso adiantar alguns modelos. Além do voto, que, claro, continua sendo um instrumento de destaque em qualquer sociedade democrática, o voto, inclusive enquanto direto, secreto, periódico, universal, ao lado da forma federativa de Estado, é uma outra cláusula pétrea. Você viu isso no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Além do voto, eu tenho, por exemplo, a liberdade de reunião. Todos podem se reunir pacificamente em locais abertos ao público, sem armas, desde que haja prévio aviso, não é pedido, é aviso à autoridade competente. Eu tenho a liberdade de expressão individual e coletiva. Eu tenho a possibilidade de participar de consultas populares, onde eu vou demonstrar o meu contentamento ou o meu descontentamento com uma política de governo. Consultas populares que são conhecidas como plebiscito e referendo, que não tem nada a ver com essas pesquisas de opinião do Ibope ou do Datafolha, mas são pesquisas oficiais que vão condicionar determinada política pública. A diferença entre o plebiscito e o referendo é o momento em que a consulta é feita. No plebiscito, a consulta popular é feita a priori, ou seja, antes de se tomar, antes de se efetivar a política pública. No referendo, a consulta é feita a posteriori, ou seja, se efetiva a política pública e depois se submete ao referendo popular essa política pública. Claro, se o referendo popular entender, pela maioria dos votos válidos, excluídos desse coeficiente, os votos em branco e os votos nulos, se a maioria do povo entender que a política pública não deve ser mantida, a política pública automaticamente é suspensa. O plebiscito e o referendo são consultas populares que vinculam a manutenção, a adoção ou não de determinada política pública. Além disso, um outro instrumento de democracia participativa muito interessante é a iniciativa popular. Você pode apresentar um projeto de lei de sua autoria para que tramite numa casa legislativa e, quem sabe, se transforme em lei, não sendo você um parlamentar eleito. A ação popular seria um outro instrumento. Estudaremos mais adiante a possibilidade que qualquer cidadão tem de propor ação popular para anular, através de uma decisão judicial, um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, à preservação do patrimônio histórico-cultural, do meio ambiente. Além desses instrumentos, existem vários outros instrumentos de democracia participativa. Então, a democracia participativa, ela não é uma quimera, ela não é algo que seja uma utopia. A democracia participativa é uma realidade. E ser cidadão hoje no Estado brasileiro não significa tão somente ter a posse lícita de um título de eleitor e ser obrigado a votar nas eleições. A cidadania participativa exige uma tomada de posição, uma atitude. É através desses instrumentos e de outros instrumentos, com a própria liberdade de expressão, que o indivíduo manifesta o seu contentamento ou o seu descontentamento com determinada ou com determinadas políticas públicas. A cidadania participativa é uma constante. Ela não é episódica. O exercício da cidadania, ele não é e não pode ser episódico. De 2 em 2 anos eu sou obrigado a votar. Não. A demonstração da cidadania, ela se materializa nos pequenos atos, no cotidiano, no momento em que o indivíduo não joga papel no chão, no momento em que o indivíduo
interpela o motorista do ônibus porque ele está empreendendo um veículo, velocidade incompatível para com o local, está dirigindo de forma perigosa. O cidadão, ele é o indivíduo que ele age por si. Ele não se condiciona ao que os outros passageiros do ônibus vão pensar a respeito dele ou da sua iniciativa. Ele se basta, ele pensa, logo existe, como dizia Descartes. Então, a ideia de cidadania participativa, ela é muito ampla e envolve um engajamento. Participar de uma reunião de condomínio é exercer democracia participativa. Manifestar-se nas ruas de forma pacífica é exercer democracia participativa. A democracia participativa, portanto, envolve muito mais do que a simples posse lícita de um título de eleitor. É se incomodar, é ter atitude, é ter opinião, é se informar, é divulgar as suas ideias e não repetir a ideia dos outros. É claro que, como em toda democracia, existe a opção pela alienação. Você pode simplesmente se alienar de todo o processo político. É uma possibilidade, uma infeliz possibilidade, mas é uma possibilidade. Mas uma pessoa alienada, a própria expressão já diz, ali nada. É uma pessoa de nada. É uma pessoa que não faz a diferença, nem na sua vida, nem na vida dos outros. É uma pessoa que não tem atitude, é uma pessoa que não se expressa. Ou, quando se expressa, é um papagaio de pirata. Repete o que ouviu sem entender o que está repetindo. É como aquele que canta uma música em inglês sem saber o que está cantando, sem saber o significado daquela música. Portanto, a cidadania nessa nova dimensão, a cidadania nesse novo comprometimento, essa cidadania é a cidadania de que trata o inciso 2 do caput do artigo 1º. O inciso 1 traz o primeiro princípio fundamental chamado de soberania. E o que é soberania? Bom, soberania é um poder político. É um poder político que tem duas aplicações. Dentro do território do Estado, é um poder político superior a qualquer vontade. E uma segunda aplicação, no plano internacional, soberania é um poder político que coloca o Estado em pé de igualdade com os demais Estados que compõem a comunidade internacional. Soberania é essencial para a existência do Estado. O Estado, ele é composto de vários elementos essenciais. Eu, você, nós constituímos um dos elementos essenciais do conceito de Estado. Nós somos a população. Nós somos o que se chama de elemento pessoal do Estado. Mas o Estado não é feito apenas de elemento pessoal. O Estado possui um elemento geopolítico, um elemento geográfico. Nesse momento você está pisando numa porção mínima desse elemento espacial do Estado. Esse elemento espacial é chamado de território. Tá legal, mas um território, professor, cheio de gente, não é um Estado. Não, claro que não. Acrescenta-se a esses dois elementos, o espacial e o pessoal, o elemento jurídico do Estado. A finalidade do Estado. O direito do Estado. O elemento jurídico do Estado é o elemento que distribui o elemento pessoal dentro do elemento territorial e estabelece as regras de convivência mínimas para que haja ali uma sociedade civilizada. Você pode entender esse elemento jurídico como sendo o governo, como sendo as leis, como sendo o direito, como sendo a finalidade do Estado. Não importa. Mas esse elemento ele é fundamental. É o elemento que dá ordem ao Estado, a ordem jurídica.
No entanto, um território cheio de gente com um sistema jurídico pré-definido não é o Estado. É necessário que se acrescente um quarto elemento. E esse quarto elemento é precisamente a soberania. A soberania, portanto, é um poder político que se depreende, que se depura, que se materializa a partir de uma relação de reciprocidade. A reciprocidade é fundamental para a existência da soberania. Dessa forma, um Estado é entendido como soberano quando os demais Estados que compõem a comunidade internacional respeitam a integralidade do seu território, da sua população, do seu governo, do seu sistema jurídico. Desde que, reciprocamente, esse Estado respeita a integridade do território, da população, do direito dos demais Estados que compõem a comunidade internacional. Então, é uma relação de cumplicidade internacional. Os grandes conflitos bélicos da atualidade não são pela busca de direito, de território ou de população. São pela busca de soberania. A Palestina possui os 3 primeiros elementos: território, povo, governo. Se Israel reconhecesse a existência do Estado palestino, por que o resto do mundo não reconheceria? O que se discute hoje nos conflitos é o reconhecimento de soberania. O que é o Estado Islâmico, esse malfadado empreendimento terrorista? O reconhecimento da sua soberania como Estado, que é veementemente negado pelo mundo árabe e pelo mundo ocidental. O que se busca é reconhecimento de soberania. Então, soberania é essencial à existência do Estado. Logo, não existe Estado sem soberania. Tá, legal, professor. Isso aqui eu estou com um problema, professor. O senhor falar de população, tá boa. Eu olho pela janela, eu vejo a população do Estado. O senhor fala de território, porra, legal. Eu pego o mapa do Brasil, tem lá o Iapoque, o Chuí. Eu vejo a extensão do território do Estado brasileiro. O senhor fala de direito de governo, tudo bem, eu penso lá na presidente, eu penso lá no governador do estado, no prefeito. Eu consigo visualizar isso, mas quando o senhor fala de soberania, porra, professor, eu não consigo visualizar esse poder político. Ele é abstrato demais para mim. E eu preciso visualizar, eu tenho que ter ícone para representar cada uma das coisas que o senhor está falando, para poder aprender, porque eu aprendo melhor quando eu tenho um ícone. Não é só você não, filho, todo mundo aprende melhor assim. Então tá, eu vou te dar um ícone. Quando você pensar em soberania, você não vai pensar numa pessoa. A soberania ela não é encarnada numa pessoa. A presidente da República não é soberana. Nem o presidente do Senado, nem o presidente da Câmara, nem o ministro-presidente Supremo. A União não é soberana, a União é uma pessoa. Os Estados-membros não são soberanos. Soberana é a República Federativa do Brasil. Houve um tempo que quando a gente pensava em soberania, a gente pensava numa pessoa. Pensava no rei. No Estado moderno, no Estado absolutista, é assim. L'État c'est moi, Luís XIV, o Estado sou eu. E era ele, era o rei Sol. Você pensava no rei, o rei era o soberano, soberania, soberano. A vontade do rei era a vontade do Estado. Só que depois da Revolução Francesa, surgiu um movimento ideológico, sociológico, econômico, filosófico, político e jurídico chamado constitucionalismo. E um dos legados desse movimento constitucionalista foi exatamente despersonificar a soberania. Então a soberania hoje, ela não está encarnada numa pessoa, ninguém é soberano. Soberano é o Estado. E essa soberania, ela foi materializada num documento escrito mais ou menos rígido.
chamado de Constituição. Se Israel reconhecesse a Constituição da Palestina, por que o resto do mundo não reconheceria? Aqui nessa lei estão todos os limites de atuação de todas as autoridades públicas. Aqui nessa lei está contido o processo que vai alijar a autoridade pública do poder se ela não respeitar esses limites. Aqui nessa lei está colocado sobre o que a União pode legislar, administrar, sobre o que o município e o Estado mesmo podem fazer no mesmo sentido. E quando tem conflito, para interpretar se está certo ou se está errado, existe um guardião dessa lei. O guardião dessa lei se chama Supremo Tribunal Federal. E é dele a última palavra sobre quem tem a razão quando houver dificuldade num conflito de interpretar essa lei. Essa lei não é só uma lei, é a verdadeira certidão de nascimento do Estado. Porque se não é Estado sem soberania, não é Estado sem Constituição. Daí a ideia de constitucionalismo. Se você disser que o Estado antropológico brasileiro tem 5.000 anos de existência, eu vou concordar, a antropologia está aí confirmando isso. Se você disser para mim que o Estado econômico brasileiro tem 200 e pouco anos de existência, eu vou confirmar. Os grandes estudiosos da economia dizem isso. Na verdade, o Estado econômico brasileiro só surgiu em 1808 com a vinda da família real para cá. Mas eu vou dizer para você que o Estado jurídico brasileiro, ele foi recriado em 88. Ele tem 26 anos de existência. A cada vez que surge uma Constituição, surge um novo Estado. Porque isso aqui é certidão de nascimento do Estado. Isso não é só uma lei. Isso aqui é a lei das leis. E é o ícone que representa esse poder político, que traduz internamente uma vontade superior a qualquer outra vontade, que no plano internacional coloca o Estado brasileiro, pelo menos idealmente, em pé de igualdade com os demais Estados que compõem a comunidade internacional. O que o direito constitucional estuda? O direito constitucional estuda isso aqui. O direito constitucional estuda a soberania. O direito constitucional não estuda o Estado, porque isso é objeto de estudo de uma outra cadeira jurídica chamada Teoria Geral do Estado. O direito constitucional estuda a soberania, um elemento tão essencial, tão primordial, que o Estado não existe sem ele. A nação Yanomami possui território, bem da União, mas é um território. Possui um povo, o povo Yanomami, e possui um sistema de governo próprio das sociedades indígenas arcaicas. Mas você percebe que a nação Yanomami não é um Estado. A nação Yanomami não possui uma Constituição. A nação Yanomami é uma nação despersonalizada que existe dentro de uma nação soberana que é o Estado brasileiro e que é protegida porque a Constituição determina a proteção das nações indígenas pelo Estado brasileiro. E só é protegida porque a Constituição estabelece assim. E nenhuma vontade, nenhum interesse de garimpagem, de especulação imobiliária, nenhuma jazida de pedras preciosas pode contrariar os interesses da Constituição em relação à tutela da nação Yanomami ou de qualquer nação indígena. Se alguém pergunta para você qual a diferença entre a nação Yanomami e a República Federativa do Brasil, você responde: a nação Yanomami não é um Estado. A República Federativa do Brasil é um Estado personalizado, graças à existência de um documento chamado Constituição. Então, o direito constitucional estuda a Constituição. Esse fenômeno de poder, esse fenômeno interpretativo, a ideia do direito constitucional, portanto, consiste na proteção de todos os princípios, de todas as regras que constam dessa lei,
que não é uma lei, é a origem, é a lei que dá origem ao Estado, é a lei das leis, é a lei que tem que ser observada por todas as vontades, sejam legislativas, sejam executivas, sejam judiciárias, sejam populares, existentes dentro do Estado. O direito constitucional estuda a Constituição política do Estado. E é princípio fundamental aqui. No inciso 3 do caput do artigo 1º, eu tenho a dignidade da pessoa humana. Vai ser difícil explicar para você em poucas palavras o que isso significa. Eu vou tentar. Para começar, eu diria que o direito à dignidade, ele é muito mais amplo que o direito à sobrevivência. O que a gente chama de mínimo existencial, como garantia constitucional, é muito mais do que o direito à sobrevivência. A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. É muito mais do que o direito à sobrevivência. Na verdade, esse princípio fundamental, ele vai se ampliar em todo o título 2 da Constituição, e não só no título 2, em vários outros dispositivos da Constituição, e até no título 8º, na ordem social, no título 7º, que trata da ordem econômica e financeira. O direito à dignidade é o direito a acesso a garantias fundamentais. A gente vai ter tempo para falar sobre a dignidade da pessoa humana. Em quarto lugar, eu tenho os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Valores sociais do trabalho. Legal, valores sociais do trabalho. E livre iniciativa, o lucro. De um lado eu tenho o empregador, do outro lado eu tenho o empregado. De um lado eu tenho aquele que é dono de meio de produção e aquele que vende a sua força de trabalho a quem é dono de meio de produção. E o que o quarto princípio fundamental tenta equalizar, sem muito sucesso, admita-se, é uma relação harmônica entre empregador e empregado. E ele é desdobrado em todo o título 7º da Constituição, na ordem econômica e financeira. E, em quinto lugar, como quinto princípio fundamental, eu tenho o pluralismo político. O que significa o pluralismo político? Significa que várias correntes de pensamento ideológico vão ser admitidas dentro da sociedade brasileira. O pluralismo político, ele basicamente é um princípio que acaba, sob determinado aspecto, se confundindo com a ideia de cidadania participativa. É uma forma de manifestação de diversas ideologias multifacetárias. Eu só preciso que você entenda que qualquer manifestação política é fruto desse pluralismo político. Então, de repente, você tem um enredo de uma escola de samba que faz uma crítica a determinada política de governo. Pluralismo político. Uma manifestação em praça pública a favor ou contra determinada política pública. Pluralismo político. A existência de vários partidos políticos, o pluripartidarismo. Pluralismo político. Eu só não quero que você confunda. Não posso permitir que você confunda pluripartidarismo com pluralismo político. Um é gênero e outro é espécie. O pluralismo político é gênero, que tem como uma das espécies de manifestação o pluripartidarismo. Você não vai ter um partido político só, não vai ter dois partidos, MDB e Arena, você vai ter um monte de partidos políticos, como uma das manifestações desse princípio fundamental que é o pluralismo político. O pluripartidarismo é uma das manifestações do pluralismo político como princípio fundamental. Em outras palavras, pluripartidarismo e pluralismo político não são expressões sinônimas. Vou repetir. Pluripartidarismo e pluralismo político não são expressões sinônimas. Não são. Absolutamente não são. Não tome uma pela outra, porque você vai errar a questão de prova. Por exemplo,
o exercício da liberdade de reunião, uma manifestação pública, uma passeata, uma carreata, uma passeata do movimento dos sem teto, do movimento sem terra, dos movimentos sem concurso público, qualquer movimento, é uma manifestação de pluralismo político. Mas não tem nada a ver com pluripartidarismo. Pode ser até uma manifestação apartidária, pode ser uma manifestação partidária, pode ser uma manifestação pública multipartidária, que continuará sendo uma manifestação desse princípio fundamental denominado pluralismo político. Pluralismo político. Então, toma só cuidado com isso, né? Com isso, a gente quase encerrou, quase encerrou o artigo. Eu estou apagando aqui porque eu vou precisar usar o slide. A gente quase encerrou o artigo 1º. Eu só quero chamar a atenção para um detalhe, para então, na próxima aula, já começar a estudar o artigo 2º. Um detalhe importante que pode ter passado despercebido para você. Não é da sua época, tá? Mas durante muito tempo no Brasil, existia uma entidade federativa chamada Território Federal. Pode ser que lá no primário, no ginásio, não é mais primário, ginásio, no ensino fundamental, no ensino médio, você tenha estudado isso num livro de geografia. Mas o que me preocupa é uma questão sobre isso. O que são hoje os territórios federais? Talvez você já tenha ouvido falar, né? O Fernando de Noronha era um território federal, não é mais. Hoje foi reincorporado ao estado de Pernambuco. Você pega os atos transitórios dessa Constituição, lá ao final da Constituição, atos transitórios, eu disse que a Constituição tem duas partes, permanente e transitória. Vai lá para o ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, você vai lá para o artigo 14, 15, que você vai ver que os territórios federais de Roraima e Amapá foram transformados em estados-membros. E no artigo 15, parágrafo 1º do ADCT, você vai ver que ficou extinto o território federal de Fernando de Noronha e ele foi reincorporado ao estado de Pernambuco. Então, atualmente, eu não tenho nenhum território federal no Brasil. Mas isso não impede que de vez em quando apareça uma questão sobre territórios federais. Você pega todos os artigos primeiros de todas as constituições republicanas anteriores a essa, está lá, a República Federativa do Brasil é formada pelo união de estados e territórios federais e Distrito Federal. Na maioria delas não tem municípios, os municípios entraram na Constituição de 88. E aí isso me preocupa porque vai que, né, cai uma questão sobre território federal. Então eu só queria deixar claro para você como resolver uma questão sobre território federal. Olha para cá. Posição dos territórios federais na Constituição atual. Primeira coisa que você tem que saber, eles não são mais considerados entidades federativas. O que quer dizer isso? O município é uma entidade federativa, o Estado-membro é uma entidade federativa, o Distrito Federal é uma entidade federativa e a União é uma entidade federativa. Essas entidades federativas formam o conceito de Estado Federal hoje, como a gente viu na aula passada. O fato de o artigo 1º não mencionar mais os territórios federais significa dizer que mesmo que eu não tenha territórios federais, como efetivamente não tenho nesse momento, no Estado brasileiro, isso não desatende o conceito de Estado federal no Brasil. Isso não viola a cláusula pétrea, a forma federativa de Estado. Eles não são mais entidades federativas. Não têm mais esse status. Segunda observação. Eles não existem. Basta você pegar o artigo 14, como eu acabei de citar, e o artigo 15, ambos do ato das disposições constitucionais transitórias, lá do finalzinho da Constituição, você vai perceber que não tem mais territórios federais, os que existiram foram extintos. Roraima e Amapá foram transformados em Estados-membros e Fernando de Noronha extinto. O artigo 13 criou o Estado de Tocantins, desmembrado o Estado de Goiás, e que integra a região norte, o Estado de Tocantins, não a região centro-oeste. Mas está tudo lá no artigo 13, 14, 15, vale a pena dar uma lidinha com calma depois da aula, ou agora, se você quiser pausar o vídeo,
lá dos atos transitórios. Beleza. Terceira coisa que eu tenho que saber. Apesar deles não serem entidades federativas e de não existirem territórios federais hoje, dá para criar um território federal. Dá para criar. Olha para cá. Contudo, podem ser criados. Artigo 18, parágrafo 2º da Constituição, das instruções, é o manual de instruções de como criar um território federal. Provavelmente isso nunca vai acontecer. Mas se cair na prova, você sabe, olha, eles não existem, não são entidades federativas, mas podem ser criados. Aí o cara pode perguntar para você, tá legal, se eles não são entidades federativas e forem criados, já que eles podem ser criados por lei complementar, a União vai lá, desapropria uma parte de um Estado membro, os municípios criariam um território federal. Beleza, por desapropriação. Beleza. Mas se for criado, já que ele não é entidade federativa, o que ele vai ser? Olha para cá. Uma vez criados, serão considerados autarquias da União, observando na sua organização o que dispõe o artigo 33 da parte permanente da Constituição, né, da Constituição da República. Lá o artigo 33, a gente vai, lá com o Tratado do Título 3, a gente vai falar sobre o território federal. Mas só para matar a sua curiosidade. E mais do que matar a sua curiosidade, de repente você nem tinha curiosidade sobre o território federal, você nem sabia que isso existia. Mas para evitar que você seja surpreendido numa questão sobre territórios federais, com viés aqui no caput do artigo 1º. Beleza, agora sim, agora está tranquilo. Agora eu acho que vai ser muito difícil você ser surpreendido em uma questão sobre o artigo 1º da Constituição. Nós não terminamos ainda de estudar o título 1. Essas aulas foram 3 aulas só sobre o artigo 1º. Claro que os outros artigos, o artigo 2º ainda vai dar um trabalho para a gente, mas o 3º e o 4º são rapidinhos, não tem essa mesma dificuldade. Mas existem alguns artigos que são estratégicos, que você tem que prestar mais atenção, de onde saem mais questões. O artigo 1º, sem dúvida, foi um deles. Até a próxima.